RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do RBV Entrevista. O assunto hoje diz respeito à justiça em todo o território brasileiro. A gente vai conversar sobre um caso que está no STF e que tem repercussão geral para que a gente possa entender melhor sobre todos esses assuntos. Eu recebo a partir de agora, aqui, para esse episódio do RBV Entrevista, os doutores Vigando Neto e Larissa Botan, do escritório Alencar Martinazzo, advogados de Joaçaba. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Ernesto. Boa tarde a todos os ouvintes. Essa situação aqui, Ernesto, é referente a um processo em que houve um corte de uma araucária no interior de Catanduvas, né? Então, o que acontece? A discussão aqui é referente a qual competência que vai julgar esse processo, se é estadual, se é competência federal. Tanto nós, como defesa, como o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, entendem que esse processo deveria ser julgado pela Justiça Estadual, né? Por quê? Porque, como o crime ocorreu na comunidade de Catanduvas, na cidade de Catanduvas, o interesse seria daquela comunidade de julgar o processo. O juiz natural daquele local teria conhecimento do local, teria conhecimento da situação para poder emitir um parecer, ali, uma sentença, né, da melhor forma possível, cabível ao caso. Se for um juiz federal, por exemplo, ele não vai ter esse conhecimento de como que é a rotina, como que é a comunidade no momento desse corte, né? Enfim, ele não vai ter esse conhecimento da comunidade em si, da cultura do local. Então, o entendimento nosso seria que o processo deveria ser julgado pelo juiz de Catanduvas, né, pela Justiça Estadual, por ter esse conhecimento prévio, para ter esse contato maior com o local em que ocorreu o crime. Vigando, para a gente complementar essa questão, por que esse caso aí ele ganhou tanta relevância e chegou ao Supremo Tribunal Federal lá em Brasília? Pois então, a relevância desse processo é no sentido de que há diversas situações em que não é sedimentado um entendimento de se é a Justiça Federal que deve se julgar esse processo, se é a Justiça Estadual que deve julgar esse processo. Nesse formato, vamos dizer, o Supremo Tribunal Federal entendeu por suspender todos os processos até que seja julgado para se dizer de quem que vai ser a competência, né? Então, nesse sentido, como há essa divergência entre vários tribunais, entre vários juízes, se é federal, se a competência é federal, se a competência é estadual, o Supremo Tribunal Federal entendeu por melhor suspender todos os julgamentos desses processos até se decidir quem que vai ser competente para julgar, se vai ser a Justiça Federal ou se vai ser a Justiça Estadual. Agora eu vou pedir a palavra à doutora Larissa, para que a gente possa entender qual que é a principal discussão jurídica aí desse processo e por que esse debate sobre o crime ambiental, se ele é sobre o crime ambiental ou se ele é sobre aí a competência da justiça. Bom dia, Ernesto. Prazer falar contigo. Esse processo ele tem uma repercussão geral por conta do valor social e jurídico que ele tem. Porque ele não é adstrito só a um processo que nós estamos defendendo. Na verdade, ele vai atingir todos os processos do Brasil relacionados a esse mesmo tema. O que acontece? Em 2001, teve o julgamento do tema 648 pelo STF, que definiu que as espécies ameaçadas de extinção, quando fossem objeto de um crime, deveriam ser julgadas pela Justiça Federal, porque há um interesse direto da União. Diferentemente do que a gente está discutindo agora no tema 1143 de repercussão geral, a nossa espécie ela não tem característica de transnacionalidade, como várias outras espécies que ocorrem no Brasil. Ou seja, um corte de uma araucária em Catanduvas interessaria aquela comunidade de Catanduvas, como o corte de uma araucária no Paraná interessaria ao juiz estadual do Paraná. Diferente desse outro tema que ele tratava de exportação de animais para fora do Brasil, o que, por óbvio, tem um interesse da União e por conta disso deveria ser julgado pela Justiça Federal, o nosso tema ele interessa à Justiça Estadual. Nós concordamos com isso, o parecer do Ministério Público é nesse sentido,
E por conta disso, todos os processos que forem julgados a partir desse julgamento do nosso processo, eles vão ter que seguir a diretriz do STF. Apesar do STF ele não criar lei, ele cria temas. E os temas, eles são de obrigação que os juízes acolham esse tema. Ou seja, todos os processos que tratam sobre isso, eles estão suspensos nesse momento. A partir do momento que é reconhecida a repercussão geral, eles ficam suspensos até no momento que seja emitido esse tema e publicado, e a partir desse momento, todos os processos do Brasil, do sistema completo da justiça, têm que seguir esse entendimento desse novo tema. Então, ele extrapola uma mera discussão jurídica de um processo adscrito às partes. Ele atinge todo o sistema de justiça. Doutores, a gente está falando de questão ambiental, e quando a gente fala de araucária aqui para a nossa região, é uma espécie aí de conhecimento de toda a população. Eu aproveito o gancho para que a gente possa adentrar no assunto de que se a existência dessa espécie ameaçada de extinção, ela não justificaria automaticamente a competência federal, e eu já aproveito o gancho para pedir a explicação de vocês de por que vocês entendem que não há esse interesse direto da União sobre essa situação. Perfeito. Ernesto, quanto a essa temática, até quando teve a promulgação da nossa Constituição Federal, houve uma discussão sobre isso, que todos os crimes ambientais, eles seriam de competência da Justiça Federal. Essa temática ela foi discutida e entendeu-se que não, que era inconstitucional essa determinação compulsória de que todos os crimes ambientais fossem julgados pela Justiça Federal, justamente nessa argumentação, que o crime ambiental ele tem uma vinculação muito forte dentro da comunidade. Nós temos dentro do Brasil diversos biomas e biomas muito regionalizados, né? Se a gente falar de araucária aqui na nossa região, todo mundo vai entender o que é e a importância dela aqui para a nossa comunidade catarinense e mais alguma parte do Paraná e do Rio Grande do Sul. Se a gente falar dessa espécie no sudeste, no norte do Brasil, não há nenhuma vinculação, talvez nem conheçam essa espécie, porque os nossos biomas eles são múltiplos. E por conta disso que a gente entende que é a justiça estadual que é a competente, porque não há um interesse direto da União, assim um interesse da nossa comunidade em preservar essa espécie. E, Vigando, para quem está nos acompanhando poder entender melhor, como que esse caso foi decidido nas instâncias anteriores e por que a defesa decidiu recorrer ao STF? Vocês entendem que houve uma divergência de entendimento aí entre os tribunais? Isso, Ernesto. Como a doutora Larissa mesmo já falou agora há pouco, o que acontece? O Tribunal de Santa Catarina entendeu que a competência tem que ser da Justiça Federal para julgar, né? Então, como é que eu posso lhe explicar? A competência estadual deveria ser aplicada nesse caso aqui, por quê? Porque é uma situação regionalizada nossa, né, do sul do país, vamos dizer, da comunidade de Catanduva nesse caso. Por exemplo, se fosse uma situação ocorrida na comarca de Videira, a competência, nós entendemos, seria do juiz de Videira em primeiro plano, para depois ir para o tribunal, né, na questão dos recursos. Por um exemplo, uma situação de um corte da araucária aqui não interferiria nada, vamos dizer, lá em Pernambuco, lá no Recife, que seriam regiões que provavelmente dessa espécie não existe. Então não teria competência da União, não seria interesse da União esse julgamento, seria interesse da situação regional, da competência da Justiça Estadual aqui fazer esse julgamento, porque, né, tem esse conhecimento de como que é a fauna, a flora, no caso, aqui na região. Seguindo nessa nossa conversa aqui, eu gostaria de perguntar para vocês o que significa, até para quem está nos acompanhando poder entender melhor, dizer que o STF, que o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral deste caso, e já aproveito para emendar uma segunda questão, porque este processo passou a ser representativo aí de uma controvérsia nacional. Perfeito, Ernesto.
acho que eu consigo te esclarecer melhor o que é esse tema de repercussão geral, né? O que isso significa? Em via de regra, todos os processos, eles interessam as partes envolvidas nele, né? No caso de um processo criminal, interessa a vítima, interessa o autor, interessa ao Ministério Público, que é o detentor da ação penal. Quando é reconhecido um tema de repercussão geral, quer dizer que subiu um recurso ao STF, quando o STF olhou essa temática, viu que não havia uma decisão sobre aquilo e que essa decisão ela vai além das partes daquele processo. Ela interessa a todos os processos do Brasil sobre aquela temática, de todos os juízes, e aquilo tem que ser uniformizado por uma questão de segurança jurídica. Porque nós não podemos ter um julgamento aqui no juízo de Joaçaba de uma forma, em Catanduvas de uma forma, em Videira de uma forma, na Justiça Federal de uma forma, no Estado de São Paulo de outra forma. A gente tem que ter um mínimo de uma garantia que o nosso processo, seja onde ele seja julgado, ele vá seguir diretrizes mínimas, né? Seguir a lei e seguir os temas julgados pelo STF. Quando o STF ele se depara com essa temática, ele verifica que ele ainda não julgou sobre isso e realmente ele precisa se posicionar quanto àquele tema, e esse tema ele vai impactar em diversos outros processos no Brasil inteiro, então ele vê a repercussão geral. O que significa ele ser representativo da controvérsia, que é o caso do nosso recurso? Basicamente, que ele é o primeiro recurso que sobe sobre esse tema. Existem outros recursos que falam sobre aquilo, mas que ainda não foram apreciados, e aí ele vê que aquele processo, ele resume várias outras divergências, e o julgamento dele vai suprir vários outros recursos que versem sobre isso. Então, quer dizer, esse a gente julga, com o julgamento desse a gente vai aproveitar para vários. E completando essa questão, a gente pode observar que existem efeitos práticos dessa decisão para outros processos no Brasil. A gente já trouxe alguma coisa dessa situação ao longo da nossa conversa, mas para que quem está acompanhando possa entender melhor, esses efeitos práticos recorrentes dessa situação que a gente está tratando aqui da nossa região, elas podem trazer outros olhares para outros processos espalhados pelo Brasil? Além de efeitos práticos, ele tem efeitos imediatos. Todos os processos ligados ao corte ou outro tipo de crime ambiental que envolva espécie nativa ameaçada de extinção, todos eles estão suspensos no momento, tá? Exceto os inquéritos policiais, que eles continuam sendo investigados, né? Todos os processos em curso ou em fase recursal, eles estão suspensos. Não poderá ter nenhum andamento até o julgamento dessa controvérsia. Então, ele é um efeito muito imediato, que todos que são envolvidos em um crime dessa natureza já verificam. Doutores, aproveitando, continuando a gente falando desse olhar que é trazido para outras situações parecidas em todo o território brasileiro, eu aproveito para perguntar se essa decisão ela pode mudar a forma como os crimes ambientais passam a ser julgados e poderão ser julgados aqui no Brasil, e se hoje existe uma insegurança jurídica sobre esse tema. Nessa temática, ele vai mudar, com certeza, tá? Independente se seja determinado que vá para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual o julgamento desse tipo de crime, com o reconhecimento da repercussão geral, a gente já sabe que vai ter uma uniformização acerca disso, né? Essa insegurança jurídica que a gente tinha, se ia ser julgado pela estadual e o outro processo idêntico sendo julgado pela vara federal, ela vai ser dirimida. A gente não sabe o momento quanto a isso, por conta da pauta de julgamento do STF, ainda não foi pautado uma data para a gente dirimir essa controvérsia, mas a partir do momento que o STF reconheceu a repercussão geral, vai ter um tema, seja para o lado que concorde com a Justiça Estadual,
seja com um tema que concorde com a Justiça Estadual. Então, isso vai ter uma mudança muito impactante no julgamento de todos os crimes ambientais que envolvam espécies nativas. Só para complementar, Ernesto, a questão aqui, se for reconhecido o julgamento pela Justiça Estadual, a importância é justamente ter esse contato direto com o juiz, com a comunidade, para ele saber qual que é a realidade da situação, não só na questão do corte da araucária, mas qualquer outra espécie que seja ameaçada de extinção. Por um exemplo, se for uma espécie que seja ameaçada de extinção a nível estadual, não teria o porquê da União fazer esse julgamento, ou não teria o porquê da Justiça Federal fazer julgamento, porque não seria algo inerente à União em si, mas sim a questão do Estado, porque o Estado saberia se para ele, no caso, estaria ameaçada de extinção ou não, a nível estadual, não a nível nacional. Então essa é uma situação bem relevante, justamente por essa situação de o juiz daqui saber a realidade da região, não apenas o juiz federal para fazer esse julgamento. Doutores, aproveitando para a gente seguir aqui a nossa conversa, a gente está falando de dois temas, de certa forma, que em alguns momentos caminham a lados opostos e que sempre geram debate na nossa sociedade, que é a justiça e a proteção ambiental. Esse tipo de tese pode enfraquecer, de certa forma, a proteção aí ao meio ambiente, quando a gente está falando aqui da nossa região? Ernesto, eu entendo que não, tá? A proteção ambiental, ela se torna muitas vezes um viés social e político, e essas temáticas elas sempre acabam voltando, né, em momentos que estão mais em voga, em momentos que entendem que ela tem que ser deixada mais de lado, mas, inclusive, a gente tem um preceito dentro do direito da nossa Constituição Federal, que é o não retrocesso em matéria ambiental, ou seja, tudo que a gente ganha de proteção ao meio ambiente, nós não podemos voltar atrás, seja em leis, seja em regulamentos. Então, nós entendemos que não há um enfraquecimento da proteção ambiental. O que tem é uma vinculação melhor da aplicação da justiça ao caso concreto. O juiz, ele sempre vai julgar de acordo com o conhecimento prévio dele. O juiz, ele é humano e ele julga de acordo com a lei, com os preceitos, com os ditames constitucionais, mas ele também julga de acordo com a vivência dele. O juiz da comarca, que conhece aquela comunidade, ele vai julgar de acordo com o que ele vê dentro daquela comarca. Quando você passa isso para um juiz federal, que não tem vinculação com aquela comunidade, por exemplo, esse caso específico, ele iria ou para o juiz de Chapecó ou para o juiz federal de Lages. São realidades completamente diferentes que ele vive lá, né? São realidades de cidades maiores, com um ambiente que ele já foi modificado há muito. Então, a gente entende, inclusive, que há uma proteção maior quando é o juiz que conhece aquela comunidade. Então, nessa situação, a gente pode entender que a defesa não estaria tentando tirar o caso da Justiça Federal, não é verdade? Exatamente. A nossa intenção não é tirar os crimes da Justiça Federal, mas sim analisar se ele tem uma transnacionalidade que imita isso. Por exemplo, se esse caso fosse de uma araucária que fosse exportada, provavelmente entenderíamos que seria caso para a Justiça Federal, porque aí teria uma transnacionalidade, interessaria toda a União. Nesse caso, não. É um corte que ele fica adstrito àquele local, né? Diferente lá do tema 648, que era exportação de animais silvestres, que por óbvio, né? Você manda um patrimônio do Brasil para fora do país, óbvio que há o interesse da União. Nesse caso, não, né? Nesse caso, como muitos outros, não há esse interesse da União. Há o interesse local.
Doutor Vigando, aproveito para perguntar para o senhor qual que é a importância, vocês veem a importância desse julgamento aí para o país e principalmente para a Justiça Federal, para a Justiça como um todo, falando de Brasil. Então, Ernesto, para mim, o principal ponto aqui é justamente uma segurança jurídica, no sentido de que se modular a situação aqui, para se dizer se a competência para julgar esse processo vai ser estadual ou se vai ser federal. Isso traz para nós, não só na questão da defesa, também na questão da acusação, no julgamento do processo, traz para nós uma segurança jurídica, para saber quem que vai julgar esse processo, para saber quem que vai processar esse processo, entende? Então, a gente sabendo que vai ser questão estadual, a gente já sabe os entendimentos do Tribunal Estadual, a gente já sabe como que vai se portar essa condição desse processo. Então, essa, para nós, é um ponto de maior relevância, justamente para trazer essa segurança jurídica para saber se vai ser julgado pela Justiça Federal ou se vai ser julgado pela Justiça Estadual. Se for pela Federal, ele não tem tanto contato com a situação, não tem tanto contato com a comunidade local, então ele não vai ter como dar uma sentença, uma condenação, enfim, de forma a analisar todo esse contexto regional. Enquanto isso, na questão se for julgado pelo juiz estadual, né, ele vai ter essa análise completa da situação como um todo, da comunidade, do local em que ocorreu o crime. Então, para nós, a segurança que traz essa decisão é muito importante. E, doutora Larissa, qual que é a principal mensagem que a defesa gostaria de deixar nesse momento, em cima de toda essa situação que a gente conversou ao longo dessa nossa entrevista? Ernesto, inclusive em complementação ao que o doutor Vigando passou aqui, eu entendo que a principal repercussão disso é demonstrar que um processo que ele vem aqui do interior de Santa Catarina pode chegar até o STF e mudar entendimentos do Brasil inteiro. Com certeza, quando essa temática de repercussão geral ela for julgada, isso vai ser entendimentos para novos processos, para livros que vão ser estudados pelos estudantes de direito, pela comunidade que vai analisar isso. Então, é uma satisfação a gente levar essa temática que nos é tão cara, que é o meio ambiente, que são os crimes ambientais, a uma discussão em outro nível, né? É uma gratificação o processo nosso aqui do interior de Santa Catarina está mudando o entendimento para o Brasil inteiro no STF. Doutora Larissa, doutor Vigando, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui para a gente tratar desse assunto, que é um assunto que diz respeito à nossa região, diz respeito à justiça como um todo, e é claro, está tendo todo esse trabalho sendo realizado por vocês, pelo escritório, mas também aí trazendo um olhar do território brasileiro para um assunto aqui da nossa região. Novamente, gostaria de agradecer. Ernesto, muito obrigada, foi um prazer falar com você. Obrigado, Ernesto. O prazer é nosso de estar concedendo essa entrevista para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo no dia de hoje. Para você que nos acompanhou, a gente conversou com o Dr. Vigando Neto e a doutora Larissa Botan, do escritório Alencar e Martinazzo Advogados. Este RBV Entrevista já está disponível nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube, você pode acompanhar a qualquer momento. A gente se encontra novamente na próxima semana. Até lá! Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.